Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um estudo indutivo no Evangelho segundo Mateus. O texto de hoje é Mateus 3, do verso 1 ao verso 12. A pregação de João Batista e João dá testemunho de Jesus Cristo. Convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus. Então, Mateus 3, de 1 a 12. Sempre lembrando que esse material está na descrição do vídeo. Os irmãos podem fazer uso desse material nos pequenos grupos, nos cultos domésticos, nos cultos familiares e em estudos bíblicos também nas igrejas. Então convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus, Mateus 3, de 1 a 12, a pregação de João Batista e João dá testemunho de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então esta é a leitura da palavra de Deus e a oração que fazemos é que Deus, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, possa nos abençoar no estudo desta passagem, que possamos entender, observar, interpretar e aplicar de forma correta, de forma fiel na nossa vida diária, na nossa realidade atual. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Então a primeira parte aqui do nosso estudo é a parte das observações. Então você pode começar o seu pequeno grupo com essas observações que nós destacamos aqui. A primeira observação após a leitura do texto é a seguinte pergunta: a vinda do reino dos céus, ou o reinado de Deus, é a demonstração na terra do poder de Deus Salvador aplicado ao seu povo. A pergunta é: quem foi escolhido por Deus para anunciar que esse momento especial da história tinha chegado, ao qual se aplica a profecia de Isaías 40, verso 3? Então você pode começar com essa pergunta, falando do que se trata o reino dos céus, o reino de Deus, né? Então é esse período especial da história. E alguém foi escolhido por Deus para anunciar que esse momento especial, o momento da chegada do reino dos céus, do reino de Deus, tinha chegado. Quem foi essa pessoa escolhida por Deus para anunciar publicamente que o reino tinha chegado? Conforme Isaías, conforme a profecia de Isaías 40, verso 3. Quem foi essa pessoa? A resposta está aí no verso 2 e no verso 3. Do texto que nós lemos, no verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ao verso 3, faz a ligação com a profecia de Isaías 40, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então a resposta que a pessoa escolhida por Deus para anunciar a chegada do reino de Deus na terra foi João Batista. João Batista, primo de Jesus Cristo. Segunda pergunta: João Batista estava batizando judeus
ou ele estava batizando pessoas de outras nações, ou seja, gentios, no Rio Jordão? Ele estava batizando judeu ou gentios? Resposta, principalmente judeus, né? Verso 5 e verso 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então ele estava batizando judeus. E não era normal batizar judeus. O batismo, naquela época, era usado para pessoas de outras nações. E João Batista aparece batizando o próprio povo judeu. Outra pergunta, o que João Batista exigia da pessoa que seria batizada por ele? Está aí no verso 6. O que ele exigia para batizar alguém, para batizar um judeu? Verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João Batista, para batizar os judeus naquela época, ele exigia a confissão de pecados. Eles tinham que confessar publicamente os seus pecados. E aí sim, João Batista os batizava. Outra pergunta, quais grupos religiosos foram ao local do batismo? Então esse texto fala que algumas pessoas pertencentes a alguns grupos religiosos foram ao Rio Jordão para ver o que estava acontecendo, para serem batizadas também por João Batista, né? Quais foram esses grupos religiosos que foram lá? Então são os grupos dos fariseus e o grupo dos saduceus. Grupo dos fariseus e dos saduceus. Tá? Isso aí está no verso 7. Verso 7 diz, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Podemos continuar com a seguinte pergunta. O que faltava às pessoas desses dois grupos religiosos? Então, os saduceus e os fariseus, eles foram ao Rio Jordão para ver o que estava acontecendo e também para serem batizados por João Batista. Mas faltava a eles algo. Estava faltando alguma coisa na vida dessas pessoas. A pergunta é essa, o que faltava a essas pessoas? Desses dois grupos religiosos, dos fariseus e dos saduceus, verso 8. A resposta está no verso 8. João Batista fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ler o verso 7 para ter um entendimento completo. No verso 7 diz, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí no verso 8 ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o que estava faltando na vida dos fariseus e dos saduceus? Frutos que comprovassem o arrependimento. Então eles tinham que ter uma vida que demonstrasse que eles estavam de fato arrependidos. Outra pergunta, qual foi a ameaça que João Batista fez aos que não se arrependessem? Então quando João Batista estava lá no Rio Jordão batizando e pregando, ele fez ameaças às pessoas que não se arrependessem. Quais foram essas ameaças? A ameaça que essas pessoas seriam cortadas e lançadas ao fogo. Cortadas e lançadas ao fogo. Verso 10 e verso 12. O verso 10 diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E olha no verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, essas são as ameaças. O risco de ser cortado e lançado ao fogo. Outra pergunta, João Batista batizava, aí aqui a gente pode completar. Então, João Batista batizava enquanto Jesus batizava com dois elementos. Então, João Batista batizava com um elemento. E Jesus batizava, ou batizaria, porque quando esse texto foi escrito, Jesus ainda não estava batizando, mas o texto já não permite a gente responder essa pergunta. João Batista batizava com um elemento. Qual elemento? Resposta, com água. E Jesus? Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. E onde que está isso? Aí no verso 11, quando o próprio João Batista disse, falando de Jesus, João Batista estava se referindo a Jesus aqui no verso 11. Ele disse, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo.
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista batizava com água para arrependimento de pecado. E Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. A última pergunta de observação dessa primeira parte do método indutivo: quais são os dois instrumentos agrícolas que João Batista utilizava em suas mensagens para incentivar o urgente e vital arrependimento? Então, João Batista estava pregando e incentivando aquelas pessoas a se arrependerem naquele momento, com urgência, agora, não podia deixar para depois. E nessa pregação ele usava dois instrumentos agrícolas. Quais são esses instrumentos agrícolas que ele utilizava nas suas pregações? Né? Resposta no verso 10, também no verso 11. É o machado e a pá. Então no verso 10 ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O machado já estava na raiz da árvore. Então, ele faz essa analogia. As pessoas são essas árvores, né? E o machado do juízo, do julgamento, já estava na raiz da árvore. A qualquer momento, o machado poderia incidir e cortar essa árvore, né? E ela seria lançada ao fogo. E a segunda figura, o segundo instrumento agrícola é a pá, que está aí no verso 12. Aqui se referindo a Jesus Cristo. Ele está falando, a sua pá, a pá de Jesus, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então a segunda figura é a pá. Né? Então aqui ele usa essa figura da eira, que era aquele local onde os cereais ficavam. Né? Então ele está falando que Jesus ele já estava com o Messias, Jesus Cristo já estava com a pá na mão para separar o trigo da palha. Né? Para separar o trigo da palha. Então a resposta é machado e pá. Agora nós podemos passar, irmãos, depois dessas observações, para a segunda etapa, que é a busca da interpretação. Qual é o significado dessa mensagem? O que significa esse texto que nós lemos? Né? Principalmente para as pessoas da época de Mateus, quando o livro foi escrito. Tem algumas perguntas aqui que podem nos ajudar. Primeira pergunta. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Isso é um fato. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Tá certo? Do Antigo. A história dele está relatada no Novo Testamento, mas a vida dele faz parte do Antigo Testamento, da aliança antiga. Ele foi usado por Deus para preparar o coração do povo de Deus do Antigo Testamento, ou seja, dos judeus, para a manifestação plena do reino de Deus na pessoa do Messias. Então essa é a pergunta. João Batista ele foi usado por Deus para preparar o coração das pessoas para a manifestação do reino de Deus na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi usado por Deus para trazer esse preparo espiritual para os judeus, para que eles estivessem preparados para o momento em que o Messias viria. Então, essa é a pergunta e a resposta é sim. Ele foi usado por Deus para preparar o coração do povo de Deus para a vinda de Jesus Cristo. Outra pergunta de interpretação. Os fariseus e saduceus procuraram João Batista porque estavam arrependidos ou por estarem preocupados com a possibilidade de que a popularidade de João Batista como profeta pudesse, de alguma forma, prejudicar a posição deles como líderes religiosos do povo. Em outras palavras, os fariseus e os saduceus procuraram João Batista porque eles estavam arrependidos e queriam ser batizados, ou eles estavam preocupados em que iriam ser prejudicados com a pessoa de João Batista, que cada dia mais estava ficando famoso. Né? As multidões já estavam conhecendo João Batista como profeta, reconhecendo João Batista como profeta. Eles estavam preocupados em perder espaço, perder influência, e aí foram lá procurar, tentar se aproximar de João Batista. Arrependimento verdadeiro ou interesse? Essa é a pergunta. Os saduceus e os fariseus procuraram João Batista com qual intenção? Verdadeira ou uma simulação, né? A resposta é que eles estavam preocupados com a perda da posição, com a perda de autoridade, com a perda de influência. Eles não estavam arrependidos. Por isso que João Batista recebe os fariseus e saduceus com aquela frase, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Conforme o verso 7. Outra pergunta de interpretação.
João Batista ensinava que o arrependimento devia ser comprovado pelas boas obras, ou as boas obras é que produziriam o arrependimento. Então, João Batista, na pregação dele, ele ensinava que ele exigiu o arrependimento. E esse arrependimento seria comprovado pelas boas obras da pessoa, o bom comportamento da pessoa, ou seria o contrário, o bom comportamento das pessoas, as boas obras, é que produziriam no coração da pessoa o arrependimento. Então você pode fazer essa pergunta aí no seu pequeno grupo e deixar as pessoas pensarem um pouco, né? Qual que é a resposta certa? A resposta certa, irmãos, é que as boas obras, o bom comportamento, é uma consequência do arrependimento, não a causa do arrependimento. Então, o que produz o arrependimento é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, né? E depois do arrependimento vem as boas obras, não o contrário, não que a pessoa primeiro ela tem que ser boa para depois ela se arrepender. Isso não é o que o cristianismo ensina, né? A salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. Outra pergunta para finalizar essa segunda parte, o batismo de Jesus atinge o coração e produz vida, porque ele batiza com o Espírito Santo e renova o povo de Deus, mas consome o ímpio, porque ele batiza com fogo. Então aqui é uma pergunta, várias perguntas numa frase só, né? O batismo de Jesus atinge o coração e produz vida, porque ele batiza com o Espírito Santo? Sim. Renova o povo de Deus? Sim. Mas também consome o ímpio, porque ele também batiza com fogo? Resposta sim. Sim, o batismo de Jesus separa o trigo da palha e o metal verdadeiro da escória, né? O fogo tem esse poder de separar o metal verdadeiro daquele mineral que não tem utilidade, a escória, né? E também a figura que usa aqui de separar o trigo da palha. Então, o batismo de Jesus faz essa separação. Agora nós podemos chegar na terceira e última parte, que é a aplicação. O que esse texto nos ensina hoje? Essa é a pergunta. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Primeira pergunta de aplicação. Se na época em que Jesus ainda vivia em Nazaré, antes de sua manifestação completa, ou seja, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, antes da sua ascensão, glorificação, antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, antes de tudo isso, João Batista já estava pregando com urgência com relação à necessidade do arrependimento dos pecados, porque João Batista já julgava que o julgamento estava próximo. A pergunta é, vocês acham que hoje em dia, depois de tantos anos de desenvolvimento da história da salvação e do reino de Deus, as pessoas deveriam ser advertidas com a mesma urgência e alertadas com a mesma ênfase dos riscos que correm se não se arrependerem dos seus pecados e depositar fé naquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Vamos simplificar essa pergunta. Se na época de João Batista ele já estava pregando a urgência do arrependimento, hoje não seria mais urgente ainda? Depois de tanta coisa que já aconteceu, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu para o céu, derramou o Espírito, já tem 2000 anos de história da igreja. Se naquela época era urgente, hoje então não seria mais urgente? O arrependimento, a necessidade de se arrepender, em razão desse risco, o machado na raiz da árvore, a pá na mão do Messias para separar o trigo da palha? Essa é a pergunta, uma pergunta de aplicação. Sim, hoje é mais urgente e é mais perigosa hoje a situação dos ímpios. Outra pergunta de aplicação, ainda hoje pessoas procuram as igrejas sem arrependimento e somente para se beneficiar de alguma forma, como tentaram fazer os fariseus e saduceus na época de João Batista? Como os saduceus e os fariseus procuraram João Batista naquela época, com segundas intenções, hoje muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, procurando a igreja com segundas intenções. Quais seriam essas segundas intenções ou segundos interesses das pessoas que procuram as igrejas hoje em dia? Quais são essas segundas intenções que a gente pode observar hoje em dia em muitos casos nas igrejas? Por que muita gente está procurando a igreja hoje? Como os saduceus e os fariseus procuraram João Batista lá no Rio Jordão.
Coloquei algumas respostas aqui para ajudar os irmãos. Por exemplo, ó, muitas pessoas procuram a igreja hoje porque querem ter uma aparência de santidade. Querem parecer santo, mas na verdade não são. O coração não é santo, mas quer ter uma aparência, uma forma externa de santidade. Ou porque querem ter contatos. Na igreja é um local realmente muito bom para você conhecer pessoas, fazer contatos, estabelecer contatos, ou então pessoas atrás de namoros, né? Namorado, namorada, ou entretenimento, né? Igrejas que têm o seu serviço social, o futebol, os acampamentos, as viagens, a música, né? Então muitas pessoas procuram as igrejas hoje só por causa do entretenimento, ou então também pessoas que procuram grandes igrejas para conseguir emprego, que sabe que tem pessoas lá influentes, né, que poderia arrumar um trabalho para a pessoa, ou para outros também procuram a igreja para ganhar dinheiro, vender, comercializar, né, como fizeram isso na época de Jesus também, ou para status, né? Várias segundas intenções podem ser observadas hoje na igreja. Ou seja, muitas pessoas hoje estão se comportando como os fariseus e os saduceus se comportaram na época de João Batista. E talvez muitas dessas pessoas poderiam ouvir as mesmas palavras que João Batista direcionou a eles, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E a última pergunta de aplicação do nosso estudo de hoje, ó, as suas obras confirmam que você foi batizado por Jesus com o Espírito Santo e com fogo? O seu comportamento, o seu estilo de vida, as palavras que saem de sua boca, os seus pensamentos, a forma com que você se relaciona com as pessoas, tudo isso confirma que você foi batizado por Jesus Cristo? Com o Espírito Santo, com fogo? Ou não? Ou o seu comportamento, todas essas coisas que saem de você estão indicando que você ainda não passou pelo batismo de Jesus Cristo? É uma pergunta que você pode finalizar o estudo dessa passagem. Então, nós agradecemos pelo acompanhamento que os irmãos estão fazendo aqui no nosso canal. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade, né, de estudar a palavra e oramos pedindo que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu pequeno grupo. Se você ainda não tem um pequeno grupo, eu te incentivo a começar um pequeno grupo com seus amigos, com seus parentes, né, ou um culto familiar na sua casa. E pode utilizar esse material que seja bênção na sua vida. Assim nós concluímos mais um estudo e agradecemos aos irmãos.